Olá, hoje é dia 14 e a virtude de hoje é a introversão. Vamos ao texto? Introversão. Introversão é o ponto de convergência entre a beleza e o despojamento. É quando externamente há amor e cordialidade, qualidades de qualquer vida humana decente, e internamente há sabedoria e percepção. É quando externamente há relacionamentos com alguns poucos, mas internamente há o suficiente para abastecer um relacionamento com o mundo. Externamente, há consideração pelo presente e internamente a consciência do futuro. Introversão é a porta que separa os dois. Não é limitadora, porque a porta sempre se abrirá, mas é protetora, porque é noite e os ladrões estão rondando. O que é noite? Noite é quando ninguém sabe ao certo o que quer e o que está fazendo. Noite é quando as pessoas questionam coisas e a porta precisa ficar trancada. Porque quem não sabe o que quer acaba roubando qualquer coisa. Os tesouros de uma mente que se desenvolve em silêncio estão sempre sobre riscos. Então a precaução precisa ser reforçada. A introversão também deve ser exercitada depois de uma festa, em que houve troca de presentes. Neste caso, é preciso fechar a porta suavemente, até para os amigos mais próximos, e recolher-se em solitude. É a precaução que cuidadosamente verifica quem convida para entrar não por medo, mas por amor ao que lhe foi confiado. No entanto, a introversão não é mais silenciosa do que a verdadeira solitude. Ela é participação, mas não apenas isso. É falar com paz, caminhar com humildade, trabalhar com amor. Quando a ação é acompanhada por uma profunda qualidade, isso é sinal de introversão. É quando, em vez de permanecer dentro, você escolhe aventurar-se porta fora, levando algo de valor para todos. Não será sempre noite. Haverá um momento em que amanhã chegará. O que acontecerá então? As cortinas serão abertas e o que está dentro será visível pelas janelas. Os olhos refletem claramente a vida da mente e, ainda que não possa ser tocada, pode ser vista e apreciada. E quando o dia chegar, janelas e portas estarão completamente abertas. A mente se abrirá acessível, e a luz do sol igualará o que está dentro e o que está fora. Será um momento em que privacidade e individualidade, proteção e cuidado terão passado. Um período singular de comunhão, quando as mentes estarão tão leves que passarão umas pelas outras sem ferir-se. Um tempo quando a virtude protegida pela introversão será derramada em uma fonte comum de alegria. Será o paraíso. Novamente, a fonte é o livro Beleza Interior, o livro das virtudes, da autora Antia Church, editora Brahma Kumaris e edição eletrônica de 2013. Sinônimos de introversão. O dicionário tem 68 sinônimos de introversão para 3 sentidos da palavra introversão. Para o sentido de qualidade de quem é discreto, modesto e sensato, as palavras são discrição, resguardo, acordo, circunspecção, prudência, jeito, austeridade, comedimento, decoro, decência, distinção, recato, modo, sobriedade, linha, modéstia, naturalidade, simplicidade, singeleza, silêncio, segredo, sigilo, tino, circunspecção, compostura, desafetação, sensatez, tato, prioridade, privacidade, autocontrole, despojamento, introspecção, concentração, recolhimento, meditação, reflexão, ensimesmação e ensimesmamento. Para o sentido de cautela e discrição. Tudo aquilo lá foi só do primeiro sentido. Reserva, misantropia, afastamento, isolamento,
retraimento, insociabilidade, reclusão, cautela, moderação, vergonha, acanhamento, embaraço, timidez, encolhimento, insegurança, rubor, receio e verecúndia. Para o sentido de concentração total, abstração, absorção, ausência, digressão, excurso, solidão, antropofobia, constrangimento, encabulação e encabulamento. Reflexões sobre a virtude. A psicoterapia reencarnacionista defende através de suas literaturas que a introversão é uma inferioridade do ego. Isso, em princípio, parece entrar em choque com a ideia que a Antia propõe que introversão seja uma virtude. Porém, se você analisar a quantidade e a variação de sinônimos que pode considerar para a palavra introversão, como eu observei, que há muito mais que um único conceito por trás dessa palavra, um único sentido. Então, palavras, inclusive, até pelo mesmo sentido, têm variações muito grandes. Então, qual é a parte da introversão que a PR considera uma inferioridade do ego a ser trabalhada? Pelo conceito tratado pelo Mauro Kiwitko, é essa nossa necessidade em nos retrair. Não para pensar e refletir em como agir de forma sensata, como explorado no texto no Beleza Interior, mas para evitar a nossa expressão por alguma compreensão equivocada sobre o nosso alto valor, condicionado ao julgamento das pessoas ao que pensamos, sentimos ou fazemos. Para esse sentido de retração, de fuga e não enfrentamento de situações conflituosas do dia a dia é que devemos ficar atentos e melhorar essa tendência. Mas como fazer isso? A proposta de hoje da Antia é um caminho. Falar com paz, caminhar com humildade, trabalhar com amor. E ação acompanhada por uma profunda qualidade. E também você escolhe aventurar-se porta fora, levando algo de valor para todos. Essas frases fazem parte de uma proposta de conduta que podemos exercer hoje e que, ao mesmo tempo, requer um certo grau de reflexão e um certo grau de ação, de atitude, integrados de forma positiva e construtiva. Então, no dia de hoje, vamos nos concentrar em pensar como nos expressar de forma a construir algo valoroso a todos nós, a todos que nós encontrarmos no dia de hoje. Mesmo aquelas pessoas mais desafiadoras do dia. E ao final do dia, reflita sobre como você se saiu na realização desse processo. Em cada situação em que você considerou, conscientemente estudou uma forma mais assertiva de se expressar e se expressou conforme entendeu. E se você não puder ou não quiser, não tem problema. Mas é um exercício que pode trazer grandes ganhos e muitas descobertas sobre uma pessoa muito importante para você, você mesmo. Se realizar o exercício, desculpe-se com você pelos momentos em que você não conseguiu realizar o exercício ou que, apesar de refletir, ainda assim as comunicações não foram conforme esperado. Ou as outras pessoas não reagiram como você esperava. Não tem importância, é apenas um exercício. É uma experiência. Perdoe-se e aos outros pelas situações em que não contribuíram entre si, pelo bom relacionamento ou resoluções de questões. E faça um abraço amoroso mentalmente com essas pessoas. E agradeça a todos pelo dia. Quem estiver fazendo as anotações na planilha, dê uma nota assim, de 1, sendo 1 tentei, e o 5 foi muito bem. Que você tenha um ótimo dia e realize muito bem esse exercício. Centelha divina que habita em mim, agradece a centelha divina que habita em você.